Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo Guedes, mais uma vez trazendo mais um vídeo aqui da série de criação de um jogo completo na Unity 2D 2019. No vídeo passado eu mostrei para vocês como criar um background, como criar um personagem e como adicionar uma profundidade no nosso personagem no eixo Z para que ele fique na frente da tela. Aqui vamos voltar à posição inicial dele. A nossa meta de hoje é fazer com que o nosso personagem se mova e ele tenha uma animação para andar pelo cenário. Então tá galera, vamos botar a mão na massa aqui. Primeiramente o que nós queremos fazer, vamos dar um play aqui para mostrar que não importa o que eu faça aqui, o nosso personagem não se move, não adianta porque não tem nenhum comando, não tem nenhum script, não tem nada que faça ele entender que ele deve se mexer. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos adicionar um novo componente aqui com nosso personagem destacado, vamos adicionar um novo componente e esse novo componente vai se chamar Rigid Body 2D. Galera, notem que quando a gente adiciona um Rigid Body 2D, o que acontece quando a gente dá play? O nosso personagem cai no abismo. E isso acontece porque ele tem uma massa. E quando o objeto possui uma massa, as leis da física são aplicadas sobre ele. Então, nesse caso, ele vai cair porque a gravidade pede que isso aconteça. Para evitar isso, a gente precisa de colisores. Então a gente vai clicar no background e vamos criar aqui o primeiro collider, box collider 2D, que é para ser bem simples. Aqui vamos baixar o tamanho dele no eixo Y. Vocês podem ver que está se mexendo lá na tela. Aqui tá bom dessa maneira e vamos botar aqui para baixo. Aqui eu quero que meu personagem caminhe por aqui. E não adianta nada eu botar um collider no chão se o meu personagem também não possuir um. Nesse momento ele ainda continua caindo porque ele não possui nada para colidir. Então para o nosso personagem nós vamos clicar aqui e vamos adicionar um outro tipo de collider chamado Capsule Collider 2D, que é uma cápsula. Vocês podem ver aqui, cria uma cápsula ao redor do personagem. Essa cápsula está muito grande, vamos baixar o tamanho dela aqui mais ou menos, e no Y também vamos baixar para ficar lá no pé dele. E aqui vamos botar um pouquinho para a direita e mais um pouquinho do tamanho aqui. E tá bom. Feito isso, então vamos dar play aqui. Vamos mostrar como ficou. Notem aqui que o personagem agora não passa do chão. Ali é onde ele ficará. Beleza. Collider criado, Rigid Body criado, nós podemos ir agora botar a mão na massa finalmente e criar um script de programação. O nosso personagem vai precisar de um script de programação para ter uma movimentação. Vamos criar uma pasta nova aqui chamada scripts. Essas pastas não são obrigatórias você criar dessa maneira, você pode criar da maneira que você quiser, como achar melhor. Eu prefiro criar tudo nessa organização porque já estou acostumado e é o que a maioria das pessoas usam também. Aqui dentro dessa pasta eu vou criar um C# script chamado Player Controller. Beleza, vamos dar dois cliques nele. Vocês notem que aqui no meu computador abriu o Visual Studio. Se você baixou a versão 2018 para cima, você já terá por padrão o Visual Studio instalado também. E vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer rapidamente é explicar esses dois métodos, Update e Start. O método Start é onde você vai startar todos os seus componentes tudo que você quiser fazer quando o seu, no caso aqui o player, for criado. O método Start será chamado apenas uma única vez. Então tudo que você quiser instanciar de componentes, tudo que você quiser setar de valores, você pode fazer aqui. E o método Update, ele é chamado uma vez por frame. Então toda vez que o seu jogo ele roda um frame, o método Update é chamado. Então vamos apagar aqui esses comentários e vamos criar a primeira variável pública
do tipo float chamado speed, que vai ser a velocidade do nosso personagem. Aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês. Percebam que quando vamos adicionar primeiro esse script no personagem, clica no personagem, arrasta o script para cá e o script está criado. Vocês percebam que aqui já criou a variável speed por padrão. Isso é porque eu criei uma variável pública. Toda variável pública que eu criar, automaticamente ele vem para cá para você setar. Então aqui fica mais fácil de controlar. Aqui eu vou botar a velocidade dele como 5. Beleza. Também vamos criar um rigid body 2D. Vamos chamar só de body. E nós precisamos instanciar esse rigid body. Então, o body vai receber um get component do tipo rigid body 2D, que eu já estou dizendo que essa minha variável vai pegar o rigid body do meu personagem, porque esse controle está anexado do personagem. Quando eu dou um get component, ele vai lá no meu personagem e pega o componente rigid body, que no caso será esse componente aqui. E beleza, temos o rigid body. Aqui eu poderia fazer tudo no método update, mas eu prefiro usar o método chamado fixed update. Fixed update também é um método da Unity, é um método herdado do MonoBehavior, que ele tem uma pequena semelhança com o update. Ambos são startados a cada frame, só que o Fixed Update ele é startado de uma maneira diferente. Então, se o seu jogo está rodando a 15 frames por segundo, significa que o método Fixed Update vai ser rodado 15 vezes em 1 segundo. Então, é fixo, é um valor fixo conforme a sua taxa de frames. Então, eu sempre prefiro usar ele para movimentações, velocidades e posicionamento. Isso aqui é o melhor método para ser usado. Então, vamos começar aqui botando a mão na roda. Eu quero que o meu personagem ele caminhe para esquerda ou direita apenas. Eu não quero que ele vá para cima ou para baixo. Então o que eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar do input.getAxis. Vamos pegar aqui horizontal. Isso aqui é um float, na verdade. Float do tipo movement. O que significa isso, galera? Isso significa basicamente que minha variável movimento ela terá dois valores apenas, ou 1 ou menos 1. 1 para ir para a direita e menos 1 quando ele estiver indo para a esquerda. Se ele for 0, ele está parado. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer agora é fazer o seguinte: body.velocity. Velocity é um vector 2, então eu tenho que instanciar um vector 2 e eu quero dizer que o meu movimento vezes a minha velocidade, meu speed, vai ser o meu x. E o meu y eu quero manter igual, então eu quero pegar body velocity.y, porque eu não quero que ele tenha... Aqui faltou um nível. Eu não quero que ele tenha nenhum movimento vertical, apenas horizontal. Então basicamente aqui eu estou dizendo que quando ele tiver o movimento 1, ele vai multiplicar por 5, então ele vai dizer que a minha velocidade vai ser 5. Quando ele tiver o movimento menos 1, a minha velocidade é 5, ele vai ter um movimento no eixo x de menos 5. Então basicamente ele está caminhando para a esquerda e direita. Vamos testar isso aqui rapidinho, ver se está funcionando. Dar um play aqui. E aqui está um pequeno porém. Quando eu criei um rigid body, aqui nas constraints eu tenho que botar um freeze rotation Z, senão ele vai cair desse modo bizarro dele. Agora já vai estar funcionando. Percebam então que agora estamos andando para a direita e esquerda, conforme as teclas esquerda e direita, isso que eu estou apertando. Beleza, mas ele está se mexendo, mas ele está fazendo um moonwalk, que está andando de costa. Não é isso que queremos também. Eu quero que o meu personagem vire para o outro lado quando eu estiver
me movimentando para a esquerda ou direita. Vocês percebam aqui que no meu Sprite Render eu tenho uma variável chamada Flip. Flip no eixo Y vai fazer ele virar no eixo Y, mas não é o que a gente quer. Nós queremos que ele vire no eixo X. Então basicamente aqui quando ele está no eixo X desselecionado, ele está virado para a direita. Quando ele está selecionado, ele está virado para a esquerda. Essa informação é muito importante que a gente saiba, porque a gente vai usar bastante isso aqui. Bom, basicamente aqui a gente precisa criar mais uma variável chamada Sprite Render. Vamos chamá-lo apenas de Sprite. E também vamos instanciar esse Sprite aqui. Mesma coisa, get component do tipo Sprite Render. E aqui está instanciado o nosso Sprite, sendo o Sprite do personagem. Então aqui vamos criar uma condição. Quando a nossa variável move... Nossa, fiz uma coisa bizarra aqui. Movement é com E. Vamos ajeitar isso aqui. Ok. Erros de inglês. Então, quando o nosso movement for maior que 0, ou seja, eu estou indo com o meu personagem para a direita e o meu sprite flip x for true, nesse caso aqui, como eu mostrei aqui para vocês, quando ele é true, ele está virado para a esquerda. Então eu estou basicamente dizendo, quando o meu personagem está caminhando para a direita e ele está virado para a esquerda, eu quero que ele troque o movimento. E também, ou quando o meu movement for menor que 0 e meu sprite flip x for falso, ou seja, quando o meu personagem estiver indo para a esquerda e estiver virado para a direita, eu também quero que ele entre nessa condição. E aqui basicamente a condição será criar o flip x sendo a negação dele mesmo, basicamente assim. E vamos verificar como é que ficou. Vamos dar um play agora e nosso personagem está perfeitamente pronto para ser animado. Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa bizarra. Se eu for muito com ele para a esquerda, ele vai cair. Por quê? Porque eu não botei colisores na esquerda também. Então aqui a gente vai selecionar o background e vamos adicionar mais um Box Collider 2D, onde o tamanho dele vai ser só um pedacinho aqui e vai ser adicionado para cá. Aqui o personagem já não vai cair. Aqui a gente pode vir e copiar o componente e vir nele mesmo Pass Component as New, então ele já cria um novo componente aqui de Box Collider, praticamente uma duplicação do mesmo, e a gente bota ele aqui na direita. Então aqui já dá para dar o play e perceber que o personagem já vai ficar certinho, não vai mais cair no chão. E é basicamente o que a gente quer. Beleza, galera, feito isso, agora a gente precisa animar o nosso personagem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui nos sprites novamente e criar uma pasta nova chamada Animation. E nós vamos agora pegar nossas animações. Aqui eu tenho uma sequência de sprites que eu criei, também vou disponibilizar para você nesse vídeo. O link vai estar na descrição aí para você poder pegar esses sprites. E vamos botar para essa pasta. Aqui, galera, com o seu personagem selecionado, você vai clicar na aba Animation. Se essa aba não estiver aparecendo para você aqui, você só vem em Windows, Animation, ela vai aparecer aqui, você só arrasta para cá para ela ficar bonitinha no lugar. Então, personagem selecionado, vamos criar um novo clipe de animação. O primeiro clipe de animação que eu quero criar é um clipe idle, ou seja, com o personagem parado. E
eu vou botar aquele primeiro sprite que a gente criou lá. Ele vai ser a nossa animação idle. Então você pode dar um play aqui que ele continua sem se mover, sem ter animação nenhuma. Beleza, mas a gente não quer que ele fique só nisso, só nesse idle. A gente quer que ele tenha uma animação ao caminhar. Então vamos fazer o seguinte, agora vamos na animation, vamos de novo clicar no personagem, vir aqui e criar um novo clipe. E esse novo clipe será chamado de Running. Você nota aqui que quando a gente criou o clipe idle, ele já criou para nós um Character Idle Controller, que é um animator. Então aqui na aba Animator, você pode, quando você clicar em Charter, você vai ver que agora a gente tem um idle que por padrão já vai ser a nossa entrada de animação do personagem, e nós temos aqui um running. A gente precisa de uma transição entre esses dois, mas isso eu já te mostro. Primeiro vamos criar lá o nosso running. Beleza. Basicamente aqui é só selecionar todos os clipes e arrastar para a tela. Ele cria automaticamente as sequências aqui de que o clipe do personagem anima. A gente não quer que ele fique tão grande, tão pequeno assim, senão ele vai ficar uma velocidade muito rápida. A gente quer deixar mais distante, então eu deixei 25 aqui. Beleza, com o idle criado, agora sim a gente vem aqui no Animator e aqui a gente precisa criar uma transição de idle para running e vice-versa. A gente precisa que quando o nosso personagem pare, ele volte para a posição idle. Então o que a gente tem que fazer aqui é clicar no idle e make transition. E essa transição a gente precisa criar condições para elas. A nossa lista aqui está vazia porque eu preciso criar um parâmetro ainda aqui. Então aqui nos parâmetros eu vou criar um parâmetro do tipo boolean chamado isRunning. E por padrão ela vai ser falsa. Então aqui na minha transição eu vou dizer, quando o personagem estiver com essa condição isRunning igual a true, ele vai trocar para essa animação. E o contrário também tem que ser verdadeiro. Quando ele estiver com isRunning false, ele voltará para idle. Muito importante aqui, galera, que a gente tire esse has exit time, porque senão ele terá um tempo, ele terá um delay na sua animação para poder sair. Feito isso, ainda não vai funcionar porque a gente precisa setar quando que essas variáveis vão começar. Para fazer isso, a gente vai lá no nosso script novamente. E aqui, agora a gente precisa criar uma nova variável chamada animator, do tipo animator. Mesma coisa que as anteriores, precisamos instanciar get component animator. Para pegar o animator do personagem. E agora aquela variável que a gente criou lá, isRunning, está acessível para nós a partir desse animator. Então a gente vai falar o seguinte: animator.set bool, que é aquela variável do tipo booleano. O primeiro parâmetro vai ser o nome da variável isRunning, e o segundo parâmetro é o valor que a gente quer setar para ela. Se a gente setar aqui true, ele vai começar a se mexer. Se a gente setar false, ele vai parar. O que a gente precisa fazer então? A gente precisa saber se o nosso movimento é diferente de zero. Se o nosso movimento é diferente de zero é porque ele possui movimento. Então, um movimento diferente de zero, ou seja, se for true é porque ele está se movimentando, então o isRunning será acionado e o contrário será desacionado e a gente terá o nosso idle de volta. Agora sim a gente pode testar e verificar que está tudo funcionando como deveria. Ó. Bem bacana. Eu ainda achei a velocidade das pernas um pouco rápida demais. Eu vou botar aqui 30. Isso deve ficar um pouco
Ah, agora tá um pouco mais realista. Legal, basicamente era isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir o vídeo pra nós aí, se inscreve no canal pra ficar ligado nos próximos que virão. E valeu, até a próxima.